Foi ontem, no dia 14 de março, que o presidente barra CEO da PFL, Don Davis, anunciou nas redes sociais, na plataforma X, o fim da marca Bellator. Que para mim tem um triste fim por tudo que ela representou num momento muito interessante na minha vida, muito bom não diria, mas foi um evento muito presente, porque desde que eu conheci ele em meados de 2011, 2010, quando passava no esporte interativo, eu vinha sempre, tentava acompanhar o máximo possível do Bellator, por achar, na época, já ser o maior concorrente do UFC. Na época, para mim, teve um período ali, mais ou menos naquele tempo, um pouco após talvez, teve dois gaúchos que lutaram, fizeram suas lutas ali no Bellator. Foi o caso do Michael Falcão, de Pelotas, falecido Michael Falcão, e do Diego Nunes Degan, de Caxias do Sul. E isso daí foi legal, que me aproximou um pouco do esporte, porque eram dois gaúchos que para mim acabaram tornando-se, naquela época, referências além do Fabrício Verdun. A gente não pode esquecer que a gente tem poucos gaúchos que se destacaram no grande cenário internacional, nas principais organizações do mundo. E na época, tanto o Michael Falcão como o Diego Nunes acabaram sim sendo esses grandes nomes, dois fortes nomes em grandes eventos. Não dá para esquecer que o Michael Falcão, inclusive, chegou numa final de GP do Bellator, mas acabou não conquistando o cinturão. Enfim, não dá para esquecer que a PFL em 2023 fez a compra do Bellator e fez aquele anúncio que a marca iria ainda ocorrer, haveria eventos do UFC. Na época eu não achei interessante, para mim eu achava que se for feito a compra, era o caso ter colocado tudo na grife PFL, porque o UFC também fez a mesma coisa que comprou o Strike Force, não durou muito. Eu acho que o objetivo principal dessas compras é absorver a organização. Mas enfim, não durou muito, porque chegamos aqui, dia 14 de janeiro de 2025, no caso foi ontem, foi feito o anúncio pelo Don Davis. E qual é a representação, qual foi a importância do Bellator, o que mais a gente pode ter noção um pouco do que foi o Bellator. O Bellator, para mim, eu acho que a melhor definição que pode ter esse evento no cenário internacional é que ele foi um bom número 2. Ele teve poucos casos que ele conseguiu ter algum tipo de competição igual ou ter realmente competido, conseguido vencer a audiência ou público UFC. Foram pouquíssimos casos. Eu só consegui encontrar literatura do Bellator 182 contra o UFC Japão, que o Bellator foi mais sucedido em relação a audiência. Teve um caso que eu não consegui achar também, que teve se eu não me engano, foi um Fight Night em São Paulo, que teve num paralelo, no sábado teve um Bellator nos Estados Unidos que teve mais audiência, mas eu não consegui achar. Eu não consigo lembrar de cabeça qual foi essa edição, e também não consegui achar literatura falando disso, né, matérias ou reportagens. Mas o Bellator sempre foi um grande número 2, que teve momentos, inclusive, que ele chamou a atenção de, apesar de figurões, nomes não tão grandes no cenário que estavam no UFC, mas que ali encontraram uma excelente opção para migrar e continuar ativo do MMA. A gente pode citar nesse caso Matt Mitrione, o Corey Anderson saiu do UFC com um salário com um salário superior, indo para o Bellator. E o Bellator também tinha uma possibilidade muito boa para os atletas, que era o uso do patrocínio nos seus uniformes, na sua bermuda ali, ou na sua sunga, enfim, o short que o lutador fosse usar, e mais aquele banner com os patrocinadores usados na hora do anúncio dos lutadores. Isso é uma coisa que eu acho que o UFC tem que rever muito, porque as bolsas, a gente sabe que são muito concentradas. Realmente quem tem as bolsas fora da curva é uma minoria, e o resto dos lutadores pega aquelas bolsas mais básicas, as menores da organização. E o patrocínio, apesar de o Instagram ser uma ferramenta para os lutadores estarem capitaneando, estarem monetizando, não chega perto do que foi os patrocínios diretos. A gente lembra sempre um exemplo, o Anderson Silva com o Burger King e o Corinthians,
entre outros, o Vitor Belfort com a Sky, enfim, eu acho que esse modelo de negócio tem que ser rediscutido para uma melhor construção de patrimônio para os atletas. Mas sendo o... Por que o Bellator, vamos tentar entender um pouco por que o Bellator, para mim, sempre foi um excelente número 2. O UFC teve 2 grandes eventos, além um deles o Bellator, que teve algum momento de disputa, que realmente teve uma concorrência que poderia ter imprimido alguma dor de cabeça, teve uma disputa mais acirrada. E quando eu digo acirrada, é competição em relação a lucros, a retornos, a visibilidade. O Bellator não foi esse evento em comparação ao que foi Strike Force. Na época, a áurea do Strike Force e competitividade com o UFC. Mas teve outros... Mas o Strike Force foi o principal concorrente, mas o Bellator, depois do Strike Force, talvez foi um evento que conseguiu ter algum patamar, chegar próximo com o que o Strike Force fez na época de concorrência com o UFC, quando o Strike Force era ativo. O único evento que teve à frente no UFC, nos momentos do MMA, foi o Pride, indiscutível, com suas grandes lutas, suas bolsas espetaculosas, o seu show, que era muito legal, a parte de entretenimento do Bellator, desde os anúncios dos lutadores na abertura ali, todo aquele espetáculo pirotécnico e artístico em alguns casos, e também as suas lutas, as suas grandes edições. O Pride foi o único que teve à frente no UFC, não dá para esquecer no documentário do UFC, o Matter of Pride, que eles fizeram lá em comemoração aos 25 anos, se eu não me engano, do UFC. Tem uma frase muito interessante, não me lembro se foi 2013 ou 2005, eu não vou me precisar o ano, mas o Dana White fala que ele estava feliz que ele e os Fertitas, os irmãos Fertitas, conseguiram colocar 5 mil, um público de 5 mil pessoas no Trump Taj Mahal, Atlantic City talvez. O Pride colocava 80, 100 mil pessoas nos seus eventos, né? Então não tem... O Pride foi o único que teve à frente no UFC durante seus momentos antes de ter o seu problema com a... não posso confirmar, mas quando teve o caso com a Yamaguchi Uchi, um braço que seria um braço da Yakuza lá no Japão. Então, o UFC sempre teve seus concorrentes, isso é fato. A maioria foi fraco, forte para que girava o mercado para os atletas, porque não é todo mundo que chega no UFC, mas tem bons lutadores que nunca chegaram no radar do UFC, mas não deixam de ter sua qualidade. Tu não chegar no UFC não tira o teu mérito como lutador. Então, mas, claro, tu ter o UFC no currículo demonstra que tu é um cara que acima da média, ou conseguiu chegar num patamar que não são todos que chegaram. O UFC sempre teve seus concorrentes, tá? Como o Bodog Fight, a International Fighters League, o Elite XC, o K1 Heroes, teve a administração lá do Sakuraba também, o Dream, o M1 Globals, o Affliction, o Extreme Fight Championship e o Sengoku. Esses foram eventos do passado que foram concorrentes, tá? E a gente tem na atualidade também outros grandes eventos que são menores que o UFC, mas não deixam de ter sua representatividade a nível internacional, de ser grandes eventos internacionais. A gente pode citar a atual Professional Fighters League, a PFL, o ONE FC, o KSW na Polônia, o Brave Combat Federation, o Rising Fight Federation, a ASEAN na Rússia e o Abu Dhabi, United Arabic Emirates, UAE Warriors, nos Emirados Árabes Unidos. Apesar das concorrências, só teve um evento, como eu já citei, de fato, que teve que conseguiu ter algum tipo de competitividade com o UFC, que foi o Strike Force. Fora disso, a gente não conseguiu ver outros grandes eventos destacarem além. E dentro disso, quando surge o Bellator? O Bellator foi fundado em 2008 por Bjorn Hebney, que, cara, a construção, a criação do Bellator é algo assim muito louvável, porque era um homem com uma ideia e que buscou investimentos. Ele ele usou parte das suas economias e também até hipotecou sua casa para ter, principalmente antes de criar o evento, de conversar com os investidores e com lutadores, né, para colocar, enfim, fazer a sua organização.
ele gastou muito, mas também entrou dinheiro de investidores. É uma forma, assim, olha, louvável de ver como é que foi a criação do Bellator e também o trabalho do Bjorn Rebney. Não tem como tirar isso do contexto. Enfim, foi assim que ele criou. E foi em 3 de abril de 2009 que teve o primeiro evento do Bellator, com nomes que talvez na época não tivesse grande relevância, mas hoje são grandes nomes que se aposentaram que se aposentaram e se transformaram em atletas a níveis globais. Cito o Ed Álvares e o Jorge Masvidal. O Ed Álvares, inclusive, vindo mais tarde se tornar campeão do UFC. O formato no início ele era meio estranho, ele era feito por temporadas, com GPs, mata-mata, né? E tu ia avançando até chegar no final da temporada e ter a disputa do cinturão. Era muito legal, era um atrativo. A questão da temporada não me convence muito sendo o ano, mas realmente foi uma fórmula que durou e sobreviveu até 2014, quando a Viacom, que hoje, se não me engano, é o grupo Paramount, que acabou se tornando sócio majoritário do conglomerado da Bellator, decide por demitir o Bjorn Rebney, pois eles tinham visto que esse formato de temporada, de GP, mas não o GP em si, o GP na temporada, o anual, era algo ultrapassado e que talvez não fosse um atrativo para o grande público. Então, em 2014, eles retiram o Bjorn Rebney do cargo e contratam um grande, para CEO e presidente, um grande nome, um nome de peso, Scott Coker, aquele que no passado já tinha dado uma dor de cabeça pro Dana White e os irmãos Fetitas, sendo o presidente e CEO do Strikeforce. Mas com ele volta aquele sistema meio que ranking do UFC, sabe? A questão da visibilidade ou do lutador que tem a reputação. Tu vai lutar contra o campeão da categoria, a partir do momento que tem uma determinada quantidade de lutas, que tu chame contra nomes grandes e que tu tenha essa visibilidade para poder lutar contra o campeão. Isso perdurou por um tempo e depois o próprio Scott Coker volta às fórmulas do GP, só que não anuais, não durante o ano. Cria-se o GP, os lutadores que fazem parte do GP, começando as quartas, semi e as finais, e eles vão lutando, e não tem um prazo durante o ano, assim, é a partir do momento que vai acontecendo. E esse ao transformar, fizeram GPs muito bom, como o dos pesados, que Ryan Bader se consagrou campeão, vencendo o Fedor Emelianenko, que nesse GP também lutou Chael Sonnen, Matt Mitrione, Ryan Nelson e o Tim Johnson. Não me recordo do Tim Johnson, mas foi um GP muito legal dos pesados do Bellator. Foi algo até que na época movimentou bastante. Foi algo relevante, como o Bellator foi por grande parte do seu momento de existência. Mas, que nem eu falei, sendo o número 2, ele nunca foi algo que se impôs ao UFC. Bom, os lutadores, o Bellator teve muitos grandes lutadores, eles formou lutadores e teve um momento que para os lutadores era interessante. Quando tu não tinha grande visibilidade no UFC, ou tu não era uma unanimidade do UFC, tu tinha a possibilidade de ir para um bom evento que ia te pagar uma bolsa muito boa e tu poderia continuar ativo num evento relevante. E isso aconteceu no Bellator. Aqueles atletas que saíram do UFC, que não tinham mais mercado, mas que acabaram conseguindo se manter ativos e ter uma relevância e até incorporando o plantel de atletas do Bellator. Nomes que saíram do UFC e migraram e tiveram relevância lá, sendo até alguns campeões. Passou por lá o Matt Mitrione, depois saiu do UFC, não foi renovado seu contrato, foi pro Bellator. O Ryan Bader, o Ben Henderson, o Rory McDonald, Phil Davis, o Tito Ortiz, Chael Sonnen e o Lyoto Machida. Aí são alguns exemplos, a lista é maior. E a gente também tem nomes que foram formados pela instituição, pelo Bellator, que acabaram indo pro UFC e tendo algum destaque no UFC. Foi o caso do Jorge Masvidal, o Ed Álvares, Will Brooks,
uma proporção um pouco menor. O Alexander Volkov foi o segundo campeão dos pesados do Bellator. O primeiro foi o Cole Conrad, que está nativo ainda hoje nos pesos pesados do UFC. O Ben Askren, o Michael Chandler também está ativo no UFC. O Michael Page, que também está no UFC, né? E o Hector Lombard. E agora, um nome que se especula é o Patrício Pitbull, tendo seu vínculo encerrado com a PFL, tendo a possibilidade de estar livre no mercado e por que não conseguir migrar para o UFC. Eu acho que é um nome que vale muito a pena o UFC estar investido, apesar da idade, 38 anos, é um lutador já mais veterano, mas eu acho que ainda ele tecnicamente entrega muito para o UFC. Voltando àqueles nomes lá, eu esqueci de citar alguns que saíram do UFC e foram pro Bellator e foram relevantes e foram bons até para a questão de crescimento do Bellator, como continuando a lista, né? Vanderlei Silva, Frank Mir, Keith Rampage Jackson, o Ken Shamrock, o Royce Gracie, o Gegard Mousasi e o Corey Anderson, saindo como lutador ranqueado dos pesos pesados do UFC, mas não tendo um salário muito bom, indo pro Bellator e sendo uma das estrelas e também sendo um cara tendo uma bolsa, que nem ele falou em entrevista, muito melhor e muito mais digna para ele durante seus tempos de UFC. Teve outros lutadores também de outras organizações que fizeram ali o seu nome no UFC. Quer dizer, que também participaram. Nome como a Marloes Cohen, que era uma atleta holandesa, se eu não me engano, que foi muito forte no Strike Force, lutou no Dream, também lutou no Invicta. E o caso Fedor Emelianenko, para muitos o maior lutador de MMA de todos os tempos, ali rivaliza com o Anderson Silva, que na época já passou por Pride, Rising, Dream, Strike Force e o Affliction. E o UFC também o Bellator também criou uma gama de lutadores notáveis, lutadores que eles construíram ou que alguns vieram de outros eventos grandes, mas também se consolidaram ali sem ser ex-UFC. Como, por exemplo, o Cole Conrad, o Eduardo Dantas, Dantas, os Pitbull Brothers, os irmãos Pitbulls lá de Rio Grande do Norte, o Andrei Koreshkov, o Juan Chuleta, Douglas Lima, Vadim Nenkov, Daryl Caldwell, AJ McKee, um dos fortes nomes da PFL na atualidade, o Vitaly Minakov, Johnny Emblem, Yaroslav Amosov e o Brent Primus. Bellator teve grandes eventos. Ele foi um bom número 2, que nem eu defino pra mim o que ele foi. E teve um momento, esses pequenos momentos, que foi tipo o caso do Bellator 183, que teve uma audiência superior ao UFC Fight Night no Japão. Esqueci de pegar o ano. Mas o Bellator, infelizmente, ele era aqui. Por que eu gosto tanto do Bellator? Num período que a gente tinha acesso ao MMA, via combate, numa época que eu já paguei R$70 por um pay-per-view, era porque a gente é muito amante do esporte, gostamos muito do UFC, porque isso é impensável, sendo que hoje o combate sem o UFC na grade tem um preço muito menor. E o UFC hoje, dia 15, ainda tem uma promoção muito boa no All Play, que pode fazer em 12 vezes, né, de R$12,90, se eu não me engano, anual. Um preço muito bom pelo UFC Fight Pass, que tem toda a gama das lutas de todos os eventos anteriores do UFC e também os históricos, enfim, tudo. Outros eventos também, como aqui o caso do Shotô Brasil, se eu não me engano, a LFA também está na grade do UFC Fight Pass. O Bellator, nesse período, ele dava na TV fechada. Não é todo brasileiro que tem acesso à TV fechada, mas ele começou no esporte interativo, foi para Fox Sports e encerrou seu ciclo na ESPN. Ele era uma opção para quem não conseguia pagar, tinha uma TV por assinatura e não conseguia pagar mais o pay-per-view do UFC. Ele era um evento legal, porque ele dava todas as edições ao vivo, e era uma possibilidade de a gente acompanhar acompanhar um evento com regularidade sem pagar o pay-per-view. Claro, teve aquela época de ouro do esporte interativo, que a gente via Aspera, RFA, entre vários eventos de MMA que ofertavam. Hoje a realidade não é a mesma. A gente hoje, para ver o UFC, encerrou há pouco tempo, a semana passada, a parceria, né, a parceria da Band TV Gold e a TV Gold, né, a Gold TV, com o UFC hoje.
aqui no Brasil a gente só consegue assistir o UFC pelo Fight Pass, e eu torço para que alguma emissora ou outro veículo acabe tendo na sua grade o UFC, porque na Band não era todos os eventos, mas a gente tinha eventos, apesar de Fight Nights, que davam todo o card principal na Band, na TV aberta e de graça. Isso foi muito legal, e a Globo eram muito poucas as edições. Ele focava muito mais realmente na TV por assinatura, e quando dava na TV aberta era com uma discrepância de tempo. Já tinha acabado lá e depois de meia hora, alguns minutos, ou a hora, não me recordo, é que ia passar na TV aberta. Enfim, por isso que para mim teve a sua importância. Grandes lutadores encontraram no Bellator um ambiente para continuar ativos. O Bellator conseguiu entregar bons eventos, conseguiu criar nomes, conseguiu ser um evento relevante. E nos últimos tempos a gente estava vendo um Bellator com a administração da Viacom indo bem devagar, ainda com seus lutadores, mas uma frequência menor, com cards com os seus nomes que criaram relevância, mas parece que com um pouco mais de, não sei se é desleixo a palavra certa, mas não dando a mesma importância do que o Scott Coker, por exemplo, e o Bjorn Hebring deram nos seus momentos áureos. E teve a compra por parte da PFL, que ali foi o presságio do fim, porque na hora da compra, o Gegard Mousasi e o Patrício Pitbull viram que a coisa não ia acontecer, eles compraram o Bellator, mas não tinham a estrutura e as condições de manterem o evento, porque o Patrício Pitbull fez só uma luta, ou não fez luta ali, mesma coisa o Gegard Mousasi, eu não sei, mas eles estavam tentando a bolsa máxima pagar para os atletas $150 mil, para eles manterem o modelo de negócio, para eles continuarem no mercado. A compra foi grande, mas talvez o resultado não foi imediato, apesar e fora aquele evento do campeão da PFL contra o campeão do Bellator, onde a maioria dos lutadores do Bellator ganharam, talvez não teve a mesma a visibilidade que eles achavam que teriam. Então é triste. A gente já sabia, o Patrício Pitbull já tinha deixado o Patrick, eu não acho que foi o Patrick, ele já tinha deixado uma pista, que ele achava muito estranho que o último evento do Bellator não tava com o nome do Bellator, tava Road to Dubai Championship. O cuidado, o tratamento, parecia que é uma operação menor para quem tá lá e quem construiu sua carreira lá. Então é o triste fim do evento, que foi um número 2, concorreu, tentou, não ganhou, mas ele estava no mercado e valia a pena ser assistido. E agora a gente tem uma PFL e que, sei lá, eu não gosto muito do modelo de temporada regular e playoffs, não é muito atrativo para mim. Acho que não contratam lutadores, claro, dentro do possível. Eu não acho o modelo. Apesar de hoje, na publicação que o Davis fez, Don Davis ou Don Dennis, deixa eu só rapidinho, não lembro o nome dele. O Don Davis, né, o CEO presidente do PFL, ele disse que hoje eles fariam mais um anúncio, tá? Eles, agora com o fim da marca do Bellator, eles fariam um anúncio, possivelmente mudanças no formato do evento. Nos resta avaliar. Então é isso que eu queria. Vídeo longo, peço perdão, mas eu acho interessante, eu achava que tinha que ser exposto para mim essa importância que o Bellator teve. E amanhã eu vou estar gravando com o Diego Nunes, The Gun, o atleta de Caxias do Sul, que ainda está em atividade e que vai falar um pouco para nós como é que foi a passagem dele no Bellator. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve aí, pessoal, e vamos trabalho aqui, tentando fazer esse trabalho paralelo, e eu acho que é muito válido. E também me deixa aí nos comentários dicas de tipo de conteúdo eu posso estar trazendo para vocês, além do que eu planejo, que é com enfoque muito aqui no MMA Gaúcho. Também vou falar de UFC, também vou falar de Bellator. Vamos vendo, mas qualquer dica a gente está aberto. Muito obrigado por ter assistido.